Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 4, terceiro trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, Grandes Cartas para Nós, tema sugerido pela nossa CPAD, com o tema da nossa lição dessa semana, a questão da fé, na Carta aos Hebreus. Vamos fazer a leitura diária desta quinta-feira, no livro A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versos de número 16 a 22. Leiamos a palavra do Senhor. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fosse, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso foi-lhe também imputado como justiça. Bom, meus irmãos, podemos ver aqui nessa leitura um exemplo muito lindo da palavra de Deus a respeito da fé. Começando toda a história, aonde Deus ali começou a sua história de acordo com a escolha do seu povo escolhido, através de Abraão. Abraão, que morava ali na terra da sua parentela, Deus chegou para ele, conversou com ele e disse: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Então Abraão realmente ele é uma simbologia de fé. Ele em nenhum momento duvidou do Senhor, ele em nenhum momento ele murmurou, ele em nenhum momento ele duvidou daquilo que Deus poderia fazer. Deus falou para ele sair da sua terra, da sua parentela, dos seus, para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Deus ainda ia dizer para ele no caminho. Não falou para ele antes dele sair da terra dele, da cidade dele, mas falou para ele sair sem rumo. E nem por isso ele se titubeou. Abraão teve fé em Deus, teve fé que era Deus falando com ele verdadeiramente, e ele procurou fazer. Ele fez a vontade do Senhor. Ele pegou e seguiu o seu caminho, sem saber para onde ia, mas sabendo que Deus estava com ele. Esta é uma das lições. Devemos viver com fé, mesmo que muitas das vezes não vemos nada com os nossos olhos, assim como Abraão. Ele não sabia para onde ele iria, mas ele tinha uma certeza, que Deus estava com ele. Deus estava com ele. E se Deus estivesse com ele, ele poderia passar por todas as coisas, porque Deus estava ao seu lado. Abraão seguiu seu caminho, fez aquilo a qual agradava aos olhos do Senhor, fez tudo o que o Senhor lhe pediu. Abraão já era velho de idade. Sara não poderia ter filhos. Mas Deus chegou para ele e falou: Abraão, eu vou te dar um filho. E a sua descendência vai ser a maior. Vai ser incontável como a areia do mar e como as estrelas do céu. Abraão nunca duvidou, nunca se titubeou com a promessa de Deus e sempre teve fé que na hora certa, no momento certo, Deus iria dar a ele. Então, quando Abraão já estava com 100 anos, Deus cumpriu a sua promessa. Deu para Abraão seu filho. E Abraão sempre na direção de Deus, sempre fazendo a vontade do Senhor, nunca com indagações, mas tudo a qual o Senhor falara para ele, ele fazia tudo de acordo com a vontade de Deus.
E a maior fé que podemos ver em Abraão, que ele amava a Deus acima de todas as coisas, foi quando Deus pediu seu filho Isaque. Depois de muito tempo, de estar esperando pela promessa, 25 anos ele esperou após a promessa do Senhor por seu filho Isaque. Deus, para testar sua fé mais uma vez, lhe pediu seu filho Isaque como sacrifício. E mais uma vez Abraão não se titubeou. Abraão não ficou indignado, não ficou bravo, receoso, não. Ele foi e fez conforme o Senhor falou. E chegando no momento do ato, do sacrifício que Deus tinha pedido para ele, Deus falou para ele: Abraão, não faças tal. Agora sei que tu me amas e temes a mim. Então esse é o maior exemplo que podemos ter, meus irmãos. Que acima de todas as coisas, devemos amar a Deus. Acima de todas as coisas, devemos ter fé em Deus. Porque mesmo que aos nossos olhos pareçam que as coisas estejam ruins, parece que nós não vamos chegar a lugar algum, mas devemos saber que o principal é saber que Deus está conosco. Se Deus falou, se Deus está conosco, se sabemos que Deus está conosco a cada um dos nossos passos, sabemos que vamos ser sempre bem-sucedidos, porque o Senhor sempre vai nos sustentar, o Senhor sempre vai nos ajudar, vai sempre guiar os nossos passos. Deus nunca vai nos esquecer de nós. Se estivermos na sua direção, se estivermos fazendo a sua vontade, assim como Abraão, se tivermos fé, se crermos em Deus de coração, se amarmos a Deus acima de todas as coisas, acima dos nossos bens materiais, como carro, casa, como nosso emprego, acima de nossa esposa, filha, família, mãe, mas se Deus estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas seremos bem-sucedidas. Todas as outras coisas Deus vai nos abençoar. Porque nós sabemos que o principal, o primordial, é amarmos a Deus acima de todas as coisas, é termos fé que Deus vai nos ajudar em tudo. Em todas as outras coisas, Deus vai nos ajudar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer com que esteja tudo de acordo com a vontade dele. Pensamos nisso e reflitamos. O quão grande e importante é estarmos na direção do Senhor, amarmos a Deus acima de tudo e termos fé. Temos fé que Deus vai fazer tudo segundo a sua vontade. Que Deus vos abençoe.